Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. A liturgia deste domingo, o 11º domingo do tempo comum, nos confronta com os temas do nosso chamado à vocação de batizados e seguidores de Jesus Cristo. Portanto, o discipulado. Somos chamados e decidimos seguir. Seguindo, aí vem o que essas leituras nos traz. Como é a vida de quem é chamado e se dispõe a ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Esta liturgia nos apresenta, portanto, uma perspectiva nova da nossa vocação de cristãos. E as leituras de hoje nos ajudam a ver mais claramente as demandas que o discipulado exige de nós. É exigente seguir a Jesus Cristo. Porque em outros trechos também do Evangelho, ele mesmo disse: queres me seguir? Toma a tua cruz e vem atrás de mim. Me segue. É exigente. Muitas vezes, quando consideramos algo especial, julgamos que de alguma forma é especial porque é melhor do que as outras coisas. E esta é uma atitude muito comum entre nós. Mas olhemos
a partir da primeira leitura com os olhos da fé. Quando Deus escolhe alguém, não é porque essa pessoa é melhor do que as outras, mas é porque ela pode ser útil ao plano de Deus. E é aí que nós temos que nos entender como povo de Deus, a caminho do reino eterno. O que Deus quer de nós? Qual a nossa utilidade para o projeto de Deus, o qual nos foi revelado pelo Filho de Deus muito amado, Jesus Cristo, e que hoje escutamos claramente no Evangelho de hoje. A missão de dar vida, de curar os doentes, de limpar as lepras deste mundo, de nos posicionar com justiça e verdade, atuando neste anúncio acima de tudo aos pobres humildes, elevando os enfraquecidos, fortalecendo os fracos, dando voz aos que não têm, trazendo para o bom convívio sócio, político e econômicos que estão marginalizados, e hoje nós vemos que situação que vivemos no nosso Brasil de hoje, nessas confusões todas. E como que nós correspondemos ao nosso chamado? Mais uma vez, quando Deus escolhe alguém, não é porque essa pessoa é melhor, mas é porque ela pode ser útil ao plano de Deus. A pergunta: estamos sendo úteis ao plano de Deus, que é a vida? Se não estamos servindo, não podemos dizer que realmente somos chamados. Ou talvez até somos, mas não escutamos. E se escutamos, não correspondemos verdadeiramente àquilo que somos chamados. E portanto não somos os discípulos, as discípulas que anunciam a boa nova do amor de Deus. Voltando à primeira leitura. Aquele povo, Israel, o povo da primeira aliança, era fraco, era um povo pequeno, vulnerável. Quando Deus o escolheu como posse especial de Deus: tu és o meu povo, eu sou o teu Deus. Então Deus pegou este povo em seus braços, a imagem, né? As sombras das asas, e levou este povo para longe do perigo, o libertou de toda forma de escravidão, isto é, de toda a realidade de morte naquele tempo para aquele povo que vivia sofrido, fraco e vulnerável. Deus quis este povo. Deus chamou este povo, portanto, a uma aliança. E foi o relacionamento deste povo com Deus que o tornou especial. Porque o povo acreditou, mesmo nas suas fraquezas. Porque o povo fez esta aliança, mesmo, às vezes, nas suas incompreensões. Então, assim é conosco. Em geral, a maioria de nós somos insignificantes aos olhos da sociedade. E mesmo aquelas pessoas que são bem conhecidas, ou de alguma forma famosas, a gente as conhece, né? Ainda essas pessoas são apenas seres humanos simples, como você, como eu, com necessidades, medos e também sonhos, como todos nós. Num sentido muito real, o que é que nos faz especiais? Somos especiais
aos olhos de quem nos ama. Neste mundo, na condição humana, pode ser que eu não sou especial para você, mas para minha mãezinha querida, eu sou muito especial, porque ela me ama. E qual é o nosso primeiro amor? Ou quem nos amou primeiro? O primeiro a nos amar é o próprio Deus, que nos criou. É Deus que primeiro nos amou, que nos sustenta na vida e nos convida para um relacionamento íntimo de amor e graça com o próprio Deus. Caro fiel, é Deus que cuida de nós, como escutamos nas leituras de hoje. Da mesma maneira que um pastor cuida das suas ovelhas. É isso que nos torna especiais. O amor de Deus. Portanto, não deixe que ninguém te menospreze. Você que professa a fé no Deus que é amor, no Deus vivo, que te chamou, te configurou e te envia em Jesus Cristo a transmitir este amor no mundo de hoje. Não deixe que ninguém te reprima. Não deixe que ninguém te coloque para baixo. Hoje o mundo está vivendo uma confusão muito grande. E está estampado realmente como que nós sofremos de tantas injustiças. Hoje, mais uma vez, estampada no rosto da nossa nação brasileira e de muitas partes deste mundo, né? As injustiças, os abusos cometidos contra a população, contra o povo, acima de tudo, pobre e humilde, que não tem neste tempo desta pandemia nada. Sim, tem muita gente que está dizendo, mas os shoppings estão cheios, depois que reabriram, então o povo tem dinheiro. Não, não é verdade. Nós sabemos disso. Tem muita gente que não recebe nada, que se não fosse a sua caridade, a sua cesta básica, o seu alimento, pão doado, estaria passando grandes necessidades. A igreja se põe e se manifesta nesta imagem do pastor que cuida de suas ovelhas. Hoje também neste mundo, vemos estampado cada vez mais um mundo dividido. O racismo e toda e qualquer outra forma de fobias ainda perduram. E é nesta realidade deste mundo que nós somos chamados à vocação de povo da nova e eterna aliança. E somos chamados por Deus. Portanto, não deixe que ninguém te coloque fora da realidade o qual você é configurado, configurada. Amado e amada por Deus. Chamado e chamada a viver a vocação de batizados. É isso que nos torna especiais. É a isso que fomos chamados, a viver a nossa vida em Deus, com Deus e para Deus. Assim Jesus configurou os apóstolos, os quais Ele os chamou a Ele, os ensinou, os configurou à sua missão e os enviou em seu nome no mundo. Somos chamados a ser justificados. São Paulo, o apóstolo, nessa segunda leitura, aborda este tema da justificação em seu desenvolvimento da própria justificação no entendimento salvífico. Não somos justificados porque somos especiais. Somos especiais porque quando ainda éramos pecadores,
fomos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, por nós imolado. Deus é amor infinito. Tanto nos amou que deu seu único Filho para nos salvar. E esse se faz a oferta das ofertas na cruz. E pelo seu sangue derramado na cruz, somos salvos, justificados. Várias e muitas vezes, nos dizem que tudo chegou até nós como puro presente de Deus. Foi Deus que me deu. Mas às vezes me dá uma angústia. Quando eu ando por aí eu vejo num carrinho, né? Ou num carrão, presente de Deus. Será que são os bens deste mundo assim verdadeiramente únicos como presentes de Deus para nós? Acho que nós temos que colocar aqui na nossa cabeça: eu sou o presente de Deus. Deus me deu em amor e graça a minha própria pessoa, a minha realidade, a minha vida, como dom para o mundo, pela graça do meu batismo. Este é o grandioso presente de Deus. Não merecemos nada como recompensa por nossas boas obras. Não ganhamos nada por nossos próprios méritos. É Deus que chama. É Deus quem escolhe. E é Deus quem justifica. A imagem de Jesus Cristo imolado por nós. Se devemos nos vangloriar, devemos nos vangloriar em Deus. E mais uma vez, essas leituras nos afirmam: as nossas obras não ganham a fé. É o contrário. É a fé que se manifesta. Todas essas nossas obras. É pela fé que nós nos capacitamos para praticar aquilo que Jesus, o Cristo, nos ensinou. No Evangelho, vemos que os discípulos são enviados para dar aos outros o dom da fé que lhes foi dado. Jesus os chamou, os ensinou, os configurou, os deu. E aí eles foram enviados para também partilhar esses dons que receberam com os outros. E de anunciai, e de curai, e de expulsai os demônios, e de libertar, e de fortalecer os fracos, e de dar vida, e de curar. Saúde é um tema muito badalado hoje. A saúde. Os apóstolos que Jesus enviou vão e proclamam o Evangelho. Proclamam a boa nova de que chegou a hora da promessa se cumprir. E em seguida realizam obras poderosas que demonstram o que pregam. Hoje a nossa igreja, neste tempo desta pandemia, você, eu, todos nós, mas eu digo você, a igreja doméstica, está vivendo esta realidade. O Evangelho, a boa nova, está se cumprindo na sua vida. E nós vimos isso na nossa festa de Corpus Christi. Quando estávamos percorrendo as ruas de nossa paróquia com o Santíssimo Sacramento. Os altares estavam em todos os lugares. Nas janelas, nas portas, nas calçadas, no coração de cada um, de cada uma. A fé está viva. A igreja é viva. Por quê? Porque você acredita e vive o cumprimento desta promessa.
de vida e verdade, de vida nova, que Jesus Cristo assim realizou para todos nós, na sua vida doada. E aí o que acontece? Partilha dos bens com alegria. Obras, né? Quanta coisa boa, quantas cestas básicas, quanto alimento foi juntado. Não só aqui, em todo canto. E assim, você, eu, todos nós, com esta realidade de crer e viver a promessa e praticar o que é bom, o bem para o próximo, demonstramos o que pregamos. Nossas palavras, portanto, não são vazias. Se revista dessa alegria de viver no Senhor. A vida do discípulo, da discípula é assim. Uma vida de compromisso. Uma vida que demonstra a atitude cristã. Fomos chamados ao discipulado. Cada um de nós. Discípulos e discípulas em missão. Não podemos esquecer a particularidade missionária da igreja. Nós somos feitos povo especial de Deus. A nós foi confiada a boa nova da salvação. Devemos proclamar essa boa nova para todos. Devemos ser, portanto, o toque curador de Cristo no mundo, a mão que se estende e que cura, não a mão que amaldiçoa, não a mão que tira e rouba os direitos do povo nesta nação constituída, mas a mão que cura, que leva o medicamento, os instrumentos necessários para a manutenção da vida a todos os hospitais, que não faz superfaturamento à custa de quem está lá morrendo e necessitado. A mão que cura não é a mão que quer se mostrar. Eu fiz. Porque tudo é do Pai. Os bens são todos de Deus, para o bem de todos. Temos que ter muito claro esta realidade desta missão, se proclamamos que cremos. Devemos confortar os que choram. E hoje os nossos bispos assim pedem, né? E desculpa se eu prolongo, mas é importante. Os nossos bispos nos pedem para soar os sinos das nossas igrejas, numa atitude de confortar os que choram a morte de seus entes queridos. Aqui no estado do Espírito Santo, mais de 1000 pessoas morreram do Covid-19. Hospitais estão cheios. As pessoas que estão trabalhando nos hospitais, os agentes de saúde, profissionais da área de saúde, estão com seus rostos marcados dos equipamentos que usam, porque os plantões estão se redobrando cada vez mais. Essas são mãos verdadeiras que curam e que confortam. Somos, portanto, convidados a trazer de volta à vida aqueles que estão em desespero. Uma palavra de carinho. Abraçar aqueles que foram excluídos pela sociedade. Expulsar a raiva, o medo e o ódio. Fere a gente.
E assim inicia a carta dos nossos bispos. Dói, dói, dói ver um Brasil de hoje nessa situação que estamos. Devemos curar as feridas em nossas famílias, nos reconciliar. Devemos nos reconciliar em nossas comunidades. Somos o povo da nova e eterna aliança, que Deus quer e cuida, para que nós cumpramos a nossa missão no mundo de hoje. Somos, portanto, chamados a curar as feridas em nossa sociedade. E hoje, mais do que nunca, em nossa sofrida nação brasileira. Fomos reconciliados com Deus para que outros possam ser reconciliados através de nós. Então temos que cumprir o nosso papel. Devemos, portanto, fazer a nossa parte. O reino de Deus foi aberto para nós. Agora, devemos levar outros a este reino, que é vida e não morte, que é amor e não ódio, que é justiça e não roubos e violações dos direitos humanos e planetários. Neste tempo desta pandemia, vamos ouvir a voz do Senhor, que é bom, que é o bom pastor, e não outras vozes, que não dão testemunho da fé que professamos, mas ao contrário, ao invés de proteger a vida, unir, cuidar, incitam à desordem e ao descaso dos filhos e filhas de Deus, especialmente os mais vulneráveis nesta pandemia. Os pobres, as pessoas em situação de rua, os idosos, as famílias enlutadas pela perda de seus entes queridos pelo coronavírus. Oramos todos juntos hoje, com os nossos sinos ao meio-dia. Deus nos abençoe a viver a nossa vocação, que é amor e vida para este mundo tão sofrido. Confiemos em Deus e sigamos firmes na missão de amar neste tempo de pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.